Olá, paz do Senhor, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ministério Infantil e Companhia. Eu sou a Tia Kelly, sou professora de pré-adolescentes e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Você que me acompanha, você que chegou aqui pela primeira vez, você que caiu de paraquedas, sejam muito bem-vindos e fiquem comigo até o final, pois nós temos uma super aula para aplicar aos nossos alunos essa semana. Estamos na lição de número 12, estamos no finalzinho do trimestre e a lição de hoje vai nos falar da volta de Jesus. O título é O Rei dos Reis voltará. Não é uma pergunta, não é um questionamento, é uma afirmação. O nosso Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, amém? A lição de hoje ela se encontra em Mateus capítulo 25 e também no livro de Atos capítulo 1. E a Bíblia de hoje nos diz o seguinte: aquele que dá testemunho de tudo isso, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, verso 20. Amém? Então, essa aí é a nossa Bíblia diz de hoje, para que nossos alunos estejam guardando na memória. Vamos estar trabalhando essa semana com 3 objetivos principais, que é saber que Jesus voltará para buscar a sua igreja, identificar os sinais que antecedem a volta de Jesus, tendo em vista que nós não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor nos deixou informações preciosas para que nós não fôssemos pegos de surpresas. E saber, buscar a santificação enquanto aguardamos a volta de Jesus. São 3 pontos principais, 3 pontos importantes que nós devemos trabalhar, tendo em vista que nós estamos vivendo em um mundo, em dias em que as pessoas estão muito preocupadas, estão todos desapercebidos, e na correria que o ser humano vive nos dias de hoje, talvez eles deixam de lado, essa preocupação de estar conectados com Deus para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então, nós devemos trazer ao conhecimento dos nossos alunos hoje, na aula de hoje, que embora eles precisem sim se preocupar com o futuro, quando eu falo futuro eu estou dizendo com relação ao trabalho, à sua vida financeira, à sua vida profissional, tudo isso é importante, mas eles não podem priorizar isso além da preocupação da vinda de Jesus, de onde eles vão passar a eternidade, pois é real, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos ver que muitas coisas que o Senhor diz está acontecendo, o que indica que está muito próximo à volta do Senhor. E aí, será que nós estamos conectados com Deus o suficiente para estarmos preparados para a sua volta, para a segunda vinda de Jesus? É o que vamos trabalhar na aula de hoje, então fica comigo até o final. Amém? Glória a Deus por isso. Querido professor, nessa aula de hoje nós vamos estar mostrando para os nossos alunos aí, então, essas importâncias. Nós devemos trazer o assunto o mais claro possível, tendo em vista que é um assunto que às vezes eles têm uma visão distorcida, talvez eles não falem muito sobre o assunto, pois infelizmente nos dias atuais as igrejas não falam muito sobre a volta de Jesus, Nós vivemos em dias, em eras aí, em que estão todos muito preocupados com a parte financeira, prosperidade, bênção, e às vezes não se vê muito nas igrejas ministrações, ensinos sobre a volta de Jesus. Mas nós que somos verdadeiros cristãos devemos ter com convicção essa base, esse ensinamento, devemos passar isso para os nossos alunos. Essa geração atual que está vivendo no meio desse mundo que é tão materialista, que é tão preocupado com as coisas deste mundo, tão terrenos, nós devemos ensinar para os nossos alunos, tirar as dúvidas dele hoje e trazer esse assunto de forma mais clara possível, de forma convicta. Então você, professor, estude bastante e traga para o seu aluno com convicção sobre o assunto que você está falando. Não traga aí uma aula no qual você fica assim, não sei, tipo, talvez, ouvi falar. Não, mostre certeza para os seus alunos daquilo que você está ensinando, fale para ele com convicção, com a certeza de que Jesus sim vai voltar. Nós devemos passar essa certeza para os nossos alunos, essa informação com clareza, mas com convicção, tendo em vista que o Senhor fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então vamos estar aí já falando para os nossos alunos que a Bíblia, ela é enfática, ela fala claramente da segunda vinda de Jesus. Nós vamos ver que só no livro do Novo Testamento,
é mencionada mais de 300 vezes sobre a volta de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus. Ou seja, fala-se muitas vezes, aqui no nosso ensino aqui da revista, fala que o apóstolo Paulo mesmo, só nas cartas de Paulo, né, nas epístolas paulinas, é referido mais de 50 vezes sobre a vinda de Jesus. Pois Paulo tinha certeza, tinha a convicção do que ele estava ensinando, do que ele estava falando, e ele queria passar isso para as gerações futuras, esta certeza. Então, nosso papel hoje é passar isso para os nossos alunos, para as gerações futuras também, dando para eles a certeza. Por quê? Porque na palavra do Senhor nos dá claramente esta informação. Vemos também que no livro de 1º e 2º Tessalonicenses, Marcos, Mateus, os evangelhos ali, todos falam, todos relatam da vinda de Jesus. Então é um assunto muito importante, de suma importância para a nossa vida como cristão. Amém? Professor, para iniciar a aula com os seus alunos, depois de você fazer ali toda a sua rotina, que é de costume, da escola bíblica, você pode começar com um debate, pode fazer ali um bate-papo, né, pedindo aí para os seus alunos expressarem o que eles acham que vai acontecer quando Jesus voltar. Nem deixa eles falarem. A revista aqui nos indica escrever no quadro, né? Mas às vezes nem todas as pessoas têm quadro, tem uma lousa. Então eu indico você levar somente uma folha. Eu até editei uma folha aqui, vou mandar para vocês nos arquivos, onde eu escrevi o que você acha que vai acontecer quando Jesus voltar. E deixe seus alunos falarem, comentarem sobre isso, para que você, professor, veja, tenha conhecimento de quanto de informação esses alunos têm a respeito da volta de Jesus. Quão convictos eles estão. Nem você fica observando a resposta. Talvez alguns vão falar coisas que são realmente importantes, que eles estão realmente preparados, que eles estão realmente esperando a volta de Jesus. Mas talvez algum aluno pode dizer alguma coisa que não tenha nada a ver, ou que esse aluno não tenha tanta certeza, não tenha tanta informação a respeito. Então você esteja atento com as respostas para você ir trabalhando isso no decorrer da sua aula. Não diga que está errado, não deixe que os colegas riam desse aluno se acontecer isso, mas você tome todas as informações, anote se for preciso, e no decorrer da sua aula você vai falando sobre isso, né, enfatizando aqueles alunos, né, a resposta daqueles alunos que responderam de forma correta e corrigindo aquelas informações que talvez não estejam tão certas como deveriam, ok? E você vai dizer para eles então que a Bíblia ela diz várias vezes sobre a promessa de Jesus. Desde quando Jesus esteve aqui na terra, né, falando ali de que Jesus falou para os discípulos que ele morreria, mas que ele voltaria, né, para preparar um lugar, que ele ressuscitaria e que ele voltaria depois para levar a sua igreja. Então, Jesus, ele é fiel para cumprir. E ele começou cumprindo a primeira promessa. Qual foi a primeira promessa? Né? A da ressurreição. Será que quando nós morremos, quando alguém morre, ela cumpre as promessas que ela faz? Não. Quando alguém morre, as promessas que foram feitas ficam para trás, porque a pessoa não tem como cumprir. Mas no caso de Jesus é diferente, pois Jesus ele prometeu que ele morreria numa cruz e ele morreu para nos dar vida. Ele prometeu que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele prometeu, ele nos informou que ele subiria aos céus. E ele subiu aos céus, ele voltou para o Pai. E a Bíblia diz que ele também prometeu que ele voltaria uma segunda vez para buscar a sua igreja. E nós cremos que ele é fiel para cumprir. Ele não disse o dia, ele não disse quando seria essa data. Ele não nos informou em que dia, em que mês, em que ano aconteceria, mas ele prometeu que viria e ele nos deixou algumas informações para que nós estivéssemos então percebidos, para que nós estivéssemos atentos e preparados para a sua volta. E é sobre isso que vamos estar falando então aqui no tópico número 1, onde diz por título: Jesus ressuscitou e ele voltará. Então, nesse primeiro ponto, professor, traga para seus alunos essas informações, falando que Jesus ele cumpriu todas as promessas que ele fez. As promessas que ele fez aos seus discípulos, as pessoas que conviveram com ele, Jesus cumpriu. E assim como ele cumpriu, ele vai cumprir também a promessa que ele deixou, que alcança a nossa geração, que é de voltar e buscar a sua igreja. A Bíblia diz o quê?
que em Mateus, né, 24:36 diz o quê? Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, que é Jesus, somente Deus, o Pai, sabe o dia. Ou seja, nós não sabemos quando será. Jesus também não sabe o dia, os anjos também não sabem, somente Deus sabe quando será esse grande dia. Sabe por que Jesus, né, que Deus não revelou? Porque se Ele tivesse nos revelado, nós viveríamos apreensivos, preocupados, não faríamos nada. É como se nós soubéssemos o dia que nós fôssemos morrer. Se nós soubéssemos o dia da nossa morte, nós não conseguiríamos viver uma vida tranquila. Ficaríamos apreensivos, preocupados, ansiosos. E assim também é com a vinda de Jesus. Por isso, Deus diz que será um dia e uma hora que ninguém sabe. Então, quando você, professor, quando seus alunos, né, expresse para eles que quando eles ouvirem alguém dizer, Jesus vai voltar a tal dia, eu lembro, gente, eu vivi um temor tão grande, porque quando eu era jovem, né, quando eu era mais adolescente, eu não servia ao Senhor ainda, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha a comunhão que eu tinha com o Senhor, mas eu lembro que desde pequeno eu ouvi o pessoal falar assim, um ditado popular, mil chegará, mil passará, mas 2.000 não passará. Eu lembro que nos anos de 1998, 1997, gente, eu vivia apavorado, eu pensava assim, gente, tá chegando o ano 2000, e o povo fala que 2000 não passará. Aí eu lembro que no ano de 2000, eu me converti ao Senhor em 2002. 2001, que eu casei em 2002, eu já tinha me convertido e batizado. Então, em 2001, eu aceitei a Jesus. Então, quando chegou no ano de 2000, meu Deus, foi um temor muito grande, eu tinha muito medo. E muitas pessoas, inclusive, vocês professores, podem até falar sobre isso para os seus alunos, que naquela época, muitas pessoas suicidaram, porque tinha tanto medo do ano 2000, né? Porque o povo fazia uma polêmica tão grande com relação, né, que 2000 não ia passar, porque o mundo ia acabar, Deus ia destruir tudo, ia ser o fim do mundo. E as pessoas cresceram com isso, então eu tinha muito medo. Mas o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas eu não tinha esse conhecimento, né? Então eu tinha medo. Muitas pessoas tinham medo do ano 2000. E hoje nós estamos em 2019. 19 anos se passaram. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui, hoje eu sirvo ao Senhor, hoje eu conheço que isso é uma mentira e que ninguém sabe o dia e nem a hora. O que eu quero dizer é que, para você, professor, salientar, informar os seus alunos que quando eles ouvirem alguém dizer, olha, Jesus vai voltar tal dia, olha, eu ouvi uma revelação e Deus me revelou que Ele vai voltar em tal ano, em tal hora. Mentira. A Bíblia diz que é mentira, porque ninguém sabe o dia senão Deus. Então deixe isso bem claro para as pessoas, para que eles não sejam enganados, para que eles não fiquem atormentados quanto ao dia. Mas Deus deu algumas informações. Ele nos disse o que aconteceria nos últimos dias, quando estivesse próximo da vinda do Senhor. E isso sim é verdade, e isso nós devemos observar, porque muitas coisas estão acontecendo, o que presume que já estamos nos fins dos tempos, que Jesus está breve para voltar e que a qualquer hora isso vai acontecer. Então isso sim nós precisamos estar atentos. Isso não é mentira, porque isso está na Palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia diz o quê? Que nos últimos dias acontecerão o quê? Muitas falsas religiões. Religiões, né, que enganarão a muitos. Como nós estamos vivendo em dias em que há falsos profetas, falsas religiões, igrejas aí, né, que colocam dominação e as pessoas vai estar cheias de gente, mas estão enganando as pessoas, estão pregando mentiras, estão pregando somente aquilo que a pessoa quer ouvir, não está pregando sobre a volta de Jesus, não prega sobre arrependimento, não prega sobre o inferno, não prega sobre ter uma vida em comunhão com Deus, estão pregando somente aquilo que é de interesse humano, para arrecadar dinheiro das pessoas, para tirar, né, proveito das situações. E isso são falsas religiões. E isso está acontecendo. O que mais está acontecendo? A Bíblia diz que nos últimos dias muitas pessoas
apareceriam dizendo que é Cristo, que seria o verdadeiro profeta enviado de Deus. Quantas mentiras, né? Quantas pessoas têm aí mentindo, dizendo que é Cristo. Eu lembro daquele Henry Christ, acho que é esse mesmo nome. Henry Christ ficou muito famoso, aparecendo aí em vários programas de televisão, teve uma época, porque ele dizia ser o quê? O Messias, né? Aquele homem que falava. Então eu lembro que ele foi no Gugu, foi em tantos programas de televisão, falando que era o quê? Que era o Cristo. Falsas pessoas, né? Falsas pessoas dizendo que é Cristo. Isso aconteceria e tem acontecido. A Bíblia diz também o quê? Que haveria guerras, rumores de guerras, ameaças, fome, multiplicação de doenças, terremotos. Gente, tudo isso está acontecendo. Vamos mostrar para os nossos alunos que tudo que a Bíblia diz, ela é fiel para cumprir, porque a Bíblia é a boca de Deus. Deus não mente jamais. Tudo que Deus diz acontece. E ele diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, essas coisas aconteceriam. E aí, professor, você pode trazer notícias, informações sobre esses relatos. Lembra seus alunos do terremoto, né, do tsunami que teve? Lembra aquele tsunami que morreu tantas pessoas, milhares de pessoas morreram? Quantos terremotos têm acontecido? Quantas catástrofes naturais têm acontecido? É só lá longe? Não. Aqui também. Quantas enchentes? Gente, essas catástrofes que acontecem aí nessas barragens, tudo isso é Deus se revelando que a sua vinda está próxima. Quantas doenças têm acontecido nos dias de hoje? Quantas pessoas têm morrido com doenças terminais, com câncer? Gente, é tantas coisas que têm acontecido que prova que Jesus está voltando. E a fome? Quantas pessoas estão morrendo de fome, né? Mas é só fome física? Fome física, fome espiritual. As coisas têm se cumprido, a palavra do Senhor tem se cumprido. O que nos mostra que está próximo à volta de Jesus. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo. Então aqui, professor, você vai trabalhar então, falando aí para os seus alunos da importância de estarmos preparados. A palavra do Senhor aqui, e eu quero ler com vocês, no livro de Lucas, capítulo 21, deixa eu pegar aqui. É importante você, professor, ler com os seus alunos desta passagem. Por quê? Vamos falar para os nossos alunos que tudo isso está acontecendo. É para eles ficarem com medo? Não. É para eles ficarem desesperados? Não. É para quê? Para eles se prepararem. A Bíblia nos revela essas coisas para que nós sejamos preparados, porque a Bíblia diz que a volta do Senhor será como um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai roubar a porta. Ele avisa? Não. Ele vem repentina, ele vem uma hora que o povo está dormindo. Porque Deus vai vir como um ladrão para roubar? Não. Porque ele vai vir de repente, quando nós não estamos preparados. Por isso, nós temos que estar preparados o tempo todo, vigilantes, né? Nos preparar. E o livro de Lucas 21 nos fala justamente sobre isso, para nós orarmos, pedindo ao Senhor que nos deixe preparados. Aí, Lucas 21, no verso 34 e 35, olha aqui o que diz a palavra do Senhor, verso 34 e 35. E olhar por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, embriaguez, dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia. Ou seja, tomar cuidado para não sermos pegos de surpresa. Ah, tia, mas eu não bebo, tá? Mas aqui não fala só sobre bebedice, aqui tá falando como um todo. Para aqueles que bebem, para aqueles que estão preocupados demais com as coisas deste mundo, com as correrias deste mundo, para aqueles que estão se preocupados somente consigo mesmo, para que estejam atentos. E aí no verso 35 é a parte mais importante que diz assim, ó: porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, no verso 36, orando para que sejais revestidos, né? Havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Devemos orar para que o Senhor nos dê o quê? Nos dê condições, nos prepare, né? Para que o Senhor nos dê força para estar todos os dias de pé diante dele, vivendo uma vida de comunhão com o Senhor, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Amém? Esse é o tópico número 1. Nós vamos estar trabalhando com os nossos alunos. Vamos agora então para o tópico número 2. No tópico número 2 diz assim: ele prometeu e os anjos confirmaram. Aqui nós vamos estar falando para eles
o que devemos e o que não devemos fazer. Aqui nos relata que quando Jesus ele foi aos céus, ele foi elevado aos céus, nós já ensinamos isso para os nossos alunos, os discípulos viram Jesus ser elevado, né? Os discípulos ficaram olhando e Jesus então foi elevado aos céus, até as nuvens, e os discípulos olharam. E aí aqui eles perguntaram, né, o que eles deveriam fazer, e Jesus disse o quê? Que eles fossem testemunharem por onde eles passarem, ou seja, pregar o evangelho, ensinar, né, levar Jesus até outras pessoas. E o que nós vamos ensinar para os nossos alunos aqui nesse tópico número 2 é o que nós também precisamos fazer. Não é cruzar os braços e ficar esperando Jesus voltar. Não, então Jesus vai voltar, eu vou ficar parado e vou esperar, não vou fazer nada, nem vou ficar quietinho para mim não pecar, para mim não esperando. Não, ele não mandou fazer isso, ele mandou o quê? Que nós ficássemos o quê? Preparados, mas que levássemos a outras pessoas. Então, o que nós devemos fazer? Levar a palavra do Senhor para o máximo de pessoas possível, né? Ser testemunhas de que Jesus vai voltar. Então não é também viver a vida de qualquer jeito, despreocupado, mas também não é ficar atormentado com essas coisas que eu disse aí, que as pessoas colocam a data. Não, nós não sabemos o dia, mas vamos cuidar para estarmos preparados e preparando outras pessoas também. Fazer o que o Senhor nos ordenou. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Devemos pregar, falar de Jesus, para que quando Jesus voltar, o máximo de pessoas tenham o quê? Conhecimento e tenham aceitado Jesus no seu coração. Amém? Então esse é o tópico número 2. Vou acelerar aqui, nem tomei muito tempo no início. Então você vai trabalhar essa parte aqui com os seus alunos, falando sobre isso para eles, para que eles o quê? Não fiquem atormentados com as falsas mentiras de que há um dia, uma hora, não se atormentem com isso, mas também não fiquem de braços cruzados, pois nós devemos fazer o que o Senhor nos ordenou, prestando atenção nos sinais e estando preparados para a segunda volta de Jesus. Pois assim como ele subiu aos céus, ele regressará para encontrar com a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Olha, no tópico número 3, vamos estar trabalhando Jesus virá para julgar grandes e pequenos, mas para acolher os que o acolheram. O tópico número 3, gente, aqui é o tópico chave, é o tópico principal que você precisa ensinar com muito afinco para seus alunos. Tudo é importante, mas aqui nós devemos falar para os nossos alunos que quando Jesus veio a primeira vez a este mundo, Jesus veio o quê? Ele veio como nosso Senhor e nosso Salvador. Ele veio para nos salvar, né, de uma condenação que estava condenada ao homem, à morte eterna. Então ele veio como Salvador. Nem Jesus, amoroso, ele se entregou naquela cruz, se deu por amor a nós. Porém, na segunda vinda, ele virá como juiz, como justo juiz. Ele virá para julgar grandes e pequenos, homens, mulheres, adultos, crianças, todas as pessoas, bons e maus. Ele vai vir para julgar todos os moradores da terra. Será um grande dia. A Bíblia diz o grande e temível dia, o dia do Senhor, pois todos serão julgados de acordo com as suas obras. Né? Então aqui não há aquele que, Senhor, tem misericórdia, nem me perdoa agora. Não, aí já é tarde demais. Devemos nos arrepender, pedir perdão hoje, enquanto temos tempo, pois no grande dia já não dá para pedir perdão. No grande dia o Senhor vai vir mesmo para nos julgar e todos serão julgados. A Bíblia diz que Jesus ele virá como um abrir e fechar de olhos, arrebatará a sua igreja, ou seja, aqueles, né, que servem ao Senhor, que são fiel a Ele, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus e vivem uma vida segundo a vontade do Senhor, praticando aí as boas obras, né, servindo ao Senhor com alegria, esses serão, né, recompensados, mas aqueles que rejeitaram o Senhor serão julgados e condenados. Todos passarão pelo juízo, todos serão julgados, uns julgados, né, para a condenação eterna, e os que servem ao Senhor, os que são seus filhos e fiéis, serão julgados para serem coroados. Amém? Então, aí, esse é o grande e temível dia. Mas quando será? Já falamos que não sabemos, mas devemos estar preparados. Será também um dia em que Deus manifestará a sua ira. Nesse grande dia, a ira de Deus consumirá. Né? É o grande e temível dia do Senhor. Mas aqueles que creram no Evangelho, aqueles que, né, aceitaram o Senhor, a Bíblia diz que não passarão pela ira de Deus. Isso é muito importante nós ensinarmos para os nossos alunos, que aqueles que creram no Evangelho, aqueles que receberam o Senhor, aqueles que se arrependeram genuinamente,
eles não sofrerão a ira de Deus. Mas aqueles que não se aceitaram, aqueles que não se renderam ao Senhor, esses sofrerão com a ira e o juízo de Deus. 1 Tessalonicenses 5:9. Então, é bom você também ler para os seus alunos esses versículos. Não dá para me ler todos aqui, mas leia ou mencione para os seus alunos os versículos aqui relacionados. Olha, aqui diz assim, ó, pois Jesus Cristo os conservará firme para o dia da sua volta. Aqueles que são fiel, que não vai conhecer, nem não vai sofrer a ira de Deus. Jesus, então, vai estar, o quê? Intercedendo por nós. Nesse dia, juntamente com ele, né, juntamente com Jesus, os seus servos julgarão o mundo. Isso é uma promessa que está na Bíblia. Aqueles que forem fiel, que morrer fiel com o Senhor. Porque, gente, muitas pessoas, vou dizer para os seus alunos, muitas pessoas não verão a vinda de Jesus, porque às vezes morrem antes. E essas pessoas que morrem antes também passarão pelo mesmo julgamento. Se morrerem com Cristo, serão absolvidos, né? Serão julgados para a glória. Mas aqueles que morrem sem Jesus serão condenados. Então não é só para quem está vivo, é para todos. A Bíblia diz, e nós já ensinamos nas lições anteriores, que aqueles que já dormem, né, aqueles que morreram, encontrarão primeiro com o Senhor e depois o Senhor buscará a sua igreja. Já ensinamos sobre isso em outras aulas, mas todos serão julgados. Todas as pessoas que já existiram, todas as pessoas da face da terra. Amém? A Bíblia diz que na volta de Jesus haverá um grande grito, um grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. Então, o próprio Senhor descerá do céu e nos arrebatará, levando-nos para junto dele nas nuvens. Gente, glória a Deus. Eu chego e fico arrepiada. Devemos passar essa aula para os alunos, porque essa aula é muito importante. Ai, tia Kelly, mas eu fico com medo, porque os meus alunos só têm 12 anos, 11 anos, 10 anos. Eu tenho medo de ficar preocupado. Medo? Medo nós temos que ter dos nossos alunos ir para o inferno. Nós temos que ter medo dos alunos perecer neste mundo, viver de qualquer jeito e passar a eternidade no inferno. Nós devemos falar a verdade. Nós não estamos falando aqui algo para passar medo. Nós devemos falar a verdade. Nós temos que ser boca de Deus. E nós, como os professores, somos responsáveis por essas crianças. Nós temos nossa parte de responsabilidade. Então, vamos falar a verdade. Fale sem medo, fale com ousadia, fale a palavra, fale a Bíblia. Não invente. Não venha ali inventar, né? Conto da carochinha, como se diz, falar uma coisa. Não. Fale a verdade. Está na Bíblia, viu aqui? 1 Tessalonicenses, está na Bíblia. 1 Coríntios, está na Bíblia. Mateus, fale as referências, fala, tá, a Bíblia diz. E a Bíblia não mente, porque a Bíblia é a boca de Deus. Então nós precisamos saber a verdade, porque todos serão julgados, viu, crianças? Devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos ter uma vida de consagração ao Senhor, devemos ter uma vida com o Papai do céu, porque senão nós seremos julgados e condenados e sofreremos a ira de Deus. Pode falar sem medo. Estamos aqui para pregar a verdade para adultos e crianças. Todos devem ganhar o céu. E só ganha o céu aceitando a Jesus, confessando Ele, crendo no Evangelho. Não tem outra conversa, não tem outro jeito. Amém? Mas ensine com amor. Porque o nosso intuito, gente, é levar almas para o céu. Não adianta a gente querer vir toda semana, eu quero já contar uma historinha na escola dominical. Não, o nosso alvo tem que ser levar crianças para o céu, levar almas para o céu, ganhar o coração dos pequeninos, pois dos tais é o reino do céu. E muitas crianças têm morrido sem Jesus. Infelizmente, muitas crianças têm morrido sem Jesus, assim como muitos adultos também. E o que nós temos feito? O que nós temos falado? Vamos orar para que o Senhor nos dê ousadia, intrepidez, coragem para falar a verdade e ganhar o coração desses pequeninos? Vamos fazer o que muitos não têm feito nos dias de hoje, que é ensinar sobre a volta de Jesus, sobre o grande dia, nem sobre o arrebatamento da igreja. Nós devemos ensinar sim. Somos boca de Deus e estamos que fazer o que o Senhor ordenou aos discípulos. Pregar a mensagem, falar o Evangelho, né? A boa nova de salvação, falar que tem um jeito sim, que todo pecado pode ser perdoado e que nós podemos entrar no céu sim, porque Deus é amor, mas no grande dia Ele é juiz e todos seremos julgados. Então aqui, gente, é o tópico número 3, trabalhe, ensine seus alunos. Eu creio que vai ser uma aula assim, um divisor de águas. Ah, é porque vai passar medo? Não, é porque eles vão conhecer a verdade. Não é por medo, é por conhecer a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
vos libertará, é a verdade. O que liberta não é o que eu falo, o que liberta não é aquilo que eu vou dizer, mas o que liberta é a palavra. É você trazer a palavra para os seus alunos, eles conhecerem a palavra, saber que está aqui na palavra do Senhor e que é promessa e que é algo que o Senhor nos deixou. Não sabemos o dia, mas devemos estar preparados, porque está chegando. A Bíblia diz tudo o que iria acontecer e tudo tem se cumprido. Tudo tem se cumprido. Que o Senhor nos capacite. Que o Senhor capacite você, professor, nesta aula. Que seja uma aula que vai marcar os seus alunos de tal forma que aqueles que ainda não se decidiram por Jesus verdadeiramente vão se converter. Sabe por quê? Não adianta as crianças estarem na igreja. Não adianta eu estar na igreja. Não adianta as pessoas estarem na igreja. Precisamos estar convertidos. Convertidos e convencidos do Evangelho. Que essa aula, o Espírito Santo use você, professor, de uma forma sobrenatural, para que você pregue a verdade com ousadia, que essas crianças sejam libertas e que venha haver conversão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de você, professor, que me acompanha, pela vida de cada um dos seus alunos, que o Senhor possa abençoar cada um e nos manter firmes no caminho do Senhor, para que quando acontecer o grande dia, nós possamos nos encontrar com Jesus nas nuvens e passar a eternidade ao lado do nosso Pai, o Abba Pai. Amém? Glória a Deus. Vejo você na próxima terça-feira com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.